Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós hoje vamos estudar o quinto dia da Gênese, o quinto dia da criação, que está no livro Gênesis. Então, nós vamos encontrar lá o seguinte, no versículo 20 agora, né? Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. E Deus criou as baleias e os seres vivos que deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas, conforme a espécie de cada um. E Deus viu que era bom, e Deus abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, e foi o quinto dia. O quinto ciclo. Já estamos quase terminando os ciclos da criação. Allan Kardec, no capítulo 7 do livro Gênese, ele vai dizer o seguinte, que nesse quinto dia foram criados os peixes e os pássaros. Então, é o período terciário. Então, Kardec coloca grandes alçamentos da crosta sólida, formação dos continentes, acumulação das águas nos lugares baixos, formação dos mares, atmosfera purificada à temperatura atual produzida pelo calor solar, animais terrestres gigantescos, vegetais e animais atuais, pássaros. Ele vai dizer também que foi aqui o dilúvio universal. Esta é, então, a informação que nós estamos tendo, tanto da Bíblia quanto de Allan Kardec, mostrando que cada coisa foi feita no seu tempo. Que não se podia colocar, por exemplo, pássaros numa situação em que não houvesse atmosfera própria para a sobrevivência deles, assim como não tivessem as situações climáticas adequadas. Então, esta é a formação dos dias que nós estamos estudando na Bíblia. Certa feita, eu estava estudando isso, então me foi passada a informação de que tudo no mundo cumpre antes o seu papel dentro da organização do planeta. Então, todos os vegetais têm a sua parte de contribuição, todos os legumes, todas as flores, as frutas, as árvores, tudo. Isso não é feito por acaso, aleatoriamente. A formação das grandes florestas, a formação dos lagos, dos mares, dos rios, tudo isso produz um efeito que nós ainda não sabemos direito, mas que certamente no futuro saberemos. Então, quando nós estamos adentrando aí o período da regeneração, que é um período bem diferenciado de tudo que nós já vivemos até aqui, onde que nós vamos começar realmente a deixar de tantos palavrórios desnecessários, como diz a espiritualidade, que o homem fala demais e pesquisa pouco. Então, quando nós começarmos a penetrar esses estudos com mais sobriedade, com mais equilíbrio, então nós vamos ver que tudo isso tem uma sedimentação necessária. Então, por hora, nós vamos aí, vivendo o dia a dia, às vezes nessa correria imensa, sem saber para onde vamos, o que vamos fazer, por que eu tenho que ir. Tem um feriado prolongado, e todo mundo arruma as malas e vai correndo para um determinado lugar, às vezes vai cansar mais do que se ficar em casa. Mas é a lei, a sociedade diz isso, a mídia manda, a gente vai. Então no futuro vai ser diferente, no futuro os nossos passos serão antes analisados, como Jesus fez aqui, na formação do planeta. Tudo no seu ciclo, tudo no seu tempo, e tudo sendo organizado.
Então essa é a grande mensagem que nós podemos tirar até aqui desse estudo. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, vai fazer um estudo bem interessante, que ele chama de O Divino Escultor. Sim, ele, Jesus, havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, instituiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria, cuja unidade substancial e espectroscópicas terrenas puderam identificar por toda parte no universo galáctico. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde as harmoniosas fases dos fenômenos elétricos da existência planetária fosse necessário. Edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude, para que filtrasse convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa à manutenção da vida organizada no orbe. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Tudo nas mãos de Jesus, prezados amigos. Quando nós lemos e aprendemos coisas como essas, tão profundas da espiritualidade, muito além do que qualquer pessoa aqui no plano físico já tenha dito, nós começamos a pensar realmente em Jesus. Eu sou apaixonado pelo cristianismo, muito embora com a formação lá do clero e até por volta do século XVIII, XIX, onde nós tivemos um abuso de poder muito grande e que, na verdade, a palavra de Jesus ficou obscurecida pelos jogos dos poderes de Estado e do clero. E depois, então, vem a doutrina espírita para clarificar tudo isso, para dar uma visão nova, uma visão bastante interessante do que seja realmente o cristianismo. Então agora, quando nós vemos ou lemos que Jesus veio ao plano físico, é como se ele dissesse assim para a humanidade: olha, eu criei tudo isso e vim aqui para dizer para vocês, e vim aqui para me mostrar para vocês. Muito bem. Continuando aqui o estudo da Bíblia, da Gênesis, no capítulo 1, versículo 24, Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie. Assim se fez. E Deus fez as feras da terra, cada uma conforme a sua espécie, os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie, e os répteis do solo, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ele criou homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra, dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam na terra. E Deus disse: veja, eu entrego a vocês
todas as ervas que produzem semente e estão sobre a terra, e todas as árvores que há frutos e que dão sementes, tudo isso será alimento para vocês. E para todas as feras, para todas as aves do céu e para todos os seres que rastejam sobre a terra e nos quais há respiração de vida. Eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã. E este foi o sexto dia. Olha que coisa linda, gente. Percebe? Como que é tudo encadeado, depois de tudo pronto, tudo arrumado, as aves, as sementes produzindo frutos, depois de tudo arrumado, ele coloca o homem aqui na face da terra. É claro que é simbólico, sim, é simbólico. Qual foi o primeiro dia do homem, o primeiro homem que habitou aqui, nós não sabemos, isso perde aí, nessa questão da origem das espécies, fica muito distante, mas dentro do simbolismo é o seguinte: o homem só foi colocado aqui, o homem enquanto ser pensante, enquanto ser que forma cultura, ele só foi colocado aqui depois que estava tudo pronto. Depois que tudo podia ser, para que ele crescesse, então, o homem apareceu aqui na Terra. Muito interessante tudo isso. Isso é estudar a Bíblia, meus queridos. Não é? Foge um pouco daquelas falácias de que isso não precisa estudar, não precisa de nada. Vamos ver o que Kardec coloca, então, no sexto dia. Ele coloca os animais terrestres e o homem. Ele chama de período quaternário ou pós-diluviano. Terrenos de aluvião, vegetais e animais atuais, e chega o homem. Então o homem chega no último dia, porque o sétimo dia é o dia do descanso. Mas o homem chega naquele dia exatamente que já está tudo pronto para ele. Está tudo estabelecido. Agora é você crescer e multiplicar. É você dominar o que está aí com você, você aprender a conviver com as feras. Por que existem feras? Só mesmo estudando a doutrina espírita para entendermos. Por que existem os animais domésticos tão dóceis? Mas no passado não eram assim, eles foram domesticados. Então por que existem tantas nuances no mundo e tantas particularidades regionais? Porque cada espírito, cada grupo de espíritos necessita daquele momento, daquela vivência, daquele local. Então é tudo muito perfeito. Deus, ao nos criar, Ele criou toda a condição para evoluirmos. Então, quando nós começamos nesse processo de queixa, reclamação, de achar que somos seres que Deus não gosta, que as coisas acontecem só com a gente, olha, nós estamos diante de uma grande blasfêmia, se eu posso dizer assim. Porque Deus criou tudo para nós, tudo. Porque somos filhos dele. Porque estamos num projeto de retorno a Ele. É isso que temos que pensar. É isso que temos que colocar bem fundo em nossas almas. Eu sou um ser criado por Deus. E Deus criou tudo para que eu pudesse crescer nessa interação com o todo. Mas será que eu estou fazendo isso ou estou sentado, reclamando, com preguiça, não querendo fazer nada, não querendo vencer as dificuldades? Quando nós estudamos, por exemplo, o livro Triunfo Pessoal, quando vamos estudar ali, que estudamos os arquétipos, nós temos o arquétipo do herói, que é aquele que vence todas as dificuldades e que chega ao nível de consciência, ilumina a consciência, depois ele retorna, vai ao self e se ilumina pelo self e daqui a pouco está mais fortalecido. Então nós estamos nesse processo de fortalecimento, de crescimento. Essa encarnação ela é decisiva. Então esses estudos que nós estamos fazendo aqui, vocês observam que do primeiro ao sexto dia foi toda a preparação do planeta para receber o homem. É claro que nós estamos dando pinceladas, quero deixar bem claro, porque existem estudos mais aprofundados, mas nós vamos ficar muito tempo fazendo esses estudos. Então estamos dando essas primeiras informações que depois você pode pesquisar também. Pega a sua Bíblia, na parte do Gênesis, vai estudando, vai lendo, vai tirando conclusões.
vai vendo aí o que você pode acrescentar, o que você pode eliminar de conceitos errados que a gente vai construindo por não saber. Eu agradeço a sua atenção e peço, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco aqui. Fiquem com Jesus, o divino escultor do nosso planeta. Que assim seja.